Boa noite a todos. Continuando na sequência das super lives de investimentos internacionais, a gente trouxe está com a presença ilustre de dois gigantes aqui da XP e do mercado financeiro. Acho que vai ser um papo super legal para mostrar como o investidor não qualificado, ou o investidor em geral, consegue acessar sim investimentos internacionais. Então esse é o tema do quadro. Então eu trouxe aqui o José Tibães, que é responsável pela área de fundos aqui da XP, e o Danilo Gabriel, gestor responsável pelas estratégias trend da XP Asset. Danilo e Tibães, muito obrigado pela presença, tá bom? Eu queria que cada um, para a gente começar a falar um pouquinho da história, trajetória de cada um, o que vocês fazem hoje na XP mais direto, e a gente começa a bater um papo e falar um pouco sobre a família Trend, como ela consegue diversificar o patrimônio do nosso investidor. Pode começar, Danilo, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai falar aqui da família, realmente dos acessos da família Trend. Eu sou o gestor responsável aqui pela célula. A gente vai bater esse papo e apresentar um pouco do que a gente tem aqui na grade da XP dos produtos. Maravilha. Tibães, contar hoje, como é que você faz hoje no trabalho na XP? Contar um pouquinho da sua história aqui na XP. Tibães? Acho que travou. Ele está esperando um pouquinho, acho que travou. Rapidinho, pessoal. Problemas técnicos acontecem, não tem problema nenhum. Você está me ouvindo, Renan? Me ouve bem? Estou ouvindo sim. Bem, vamos esperar o Tibães, ele entra já na próxima, não tem problema nenhum. Então, pessoal, pode falar, Danilo, desculpa. Não, ia só complementar, né? Tô na XP já tem quase 3 anos tocando a estratégia. Acho que o Tibães caiu até. Já ele volta, não tem problema não. Fui junto com o Tibães um dos pioneiros aqui. A gente iniciou a estratégia dentro aqui da família Beta, da família de Trend na XP. Aí o Tibães pode complementar aí na atuação deles pelo lado de fundos. Pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, Renan. Acabei caindo aqui no início, mas não. A gente cai no começo e depois segue até o final, assim. Eu tô na XP no grupo desde 2014, sempre na área de fundos de investimento. Então, de 2014 até 2018, eu fiquei responsável pela área de análise de fundos de investimento, depois assumi um desafio ali junto com fundos imobiliários, e desde o ano passado eu assumi toda essa parte de produtos, né? Então, tudo que trabalha com fundos dentro da XP, seja no âmbito dos produtos em si, até desenvolvimento de tecnologia, interação com outras células do grupo, até a célula de distribuição. Então, eu sou responsável por essa parte. E acaba que a família de fundos Trend, a gente vai falar sobre ela ao longo do tempo, acaba sendo uma conexão muito grande entre a gestora, entre a Asset, que o Danilo aqui está como gestor responsável, e as áreas de produtos de fato, porque várias ideias aqui vão surgindo ao longo do tempo, de acordo com as demandas que a gente vem recebendo dos nossos clientes, dos nossos assessores, e a gente coloca de pé com a viabilidade de um veículo dentro da Asset. Então, eu espero que esse conteúdo seja bastante disseminado aí. A gente, no final das contas, vai mostrar que os investimentos internacionais podem sim entrar na carteira de um investidor, pessoa física em geral, e não só qualificados, como o grande mito aí surge no mercado. E vai ser um prazer passar todas as características desses produtos para compor o portfólio. Maravilha. Então, pessoal, o papo vai ser bastante extenso, vai ter muito conteúdo legal para você que está assistindo aí de casa, seja no YouTube, seja no aplicativo da XP, para diversificar seu patrimônio. Pessoal, não precisa ser milionário não, com R$500 você consegue diversificar internacionalmente. E só para lembrar, então, o tema é Família Trend, uma forma de acesso a ativos no exterior por investidores em geral. Então, como até o Tibães disse, o senhor Danilo, a família Trend é a família de beta da XP, ou seja,
seja, a ideia não é ter um gestor que vai bater o mercado, e sim que ele vai te dar a exposição a um determinado tipo de mercado. Então a gente tem trends aqui no Brasil também, algumas estratégias, e hoje o foco vai ser na parte internacional. Então, pessoal, vamos para a primeira pergunta. Acho que eu já acabei respondendo, mas a gente pode encabeçado junto com a segunda, né? O que seria a família de fundos trend e quais são os diferenciais dessa família se comparado, por exemplo, até mesmo a ETFs negociados em bolsa ou a estratégias ativas de gestão? Bom, vamos lá. Eu acho que vale a pena fazer uma retrospectiva aqui de como surgiu essa família, né? Basicamente, em 2015, a XP Asset entendeu como saudável a gente criar uma estratégia de ouro, tá? Uma estratégia passiva de ouro. O grupo ou a própria Asset entendia que era uma forma de proteger o patrimônio dos clientes, e lá em 2015 a gente criou o XP Ouro, ou XP Gold, na época, sem ter a formalização de uma família de fundos passivos. De lá para cá, em 2016, a gente criou o fundo XP LFT, que era um fundo pós-fixado, um fundo bem simples. E em 2018, a gente observando a tendência lá fora de uma indústria de fundos passivos que vinha crescendo exponencialmente, até ultrapassando muitas vezes os números dos fundos ativos, fundos de gestão ativa, a gente entendeu como empresa que a gente deveria começar a colocar o pé nessa frente. Então, a gente criou, naquela ocasião, no final de 2018, uma grade de fundos passivos, que é justamente esse beta que o Rian comentou. São fundos que escolhem um indicador e, basicamente, seguem aquele indicador ou compram um ativo e ficam naquela estratégia até o final da vida do produto. Então, em 2018, a gente veio com um fundo trend Bolsa Americana, trend inflação, trend Bovespa, trend dólar, entre outros, formando a família trend, de fato. E aí que a gente até pegou os dois outros fundos que a gente já tinha lá desde 2015, que era o XP Gold e o XP LFT, e transformamos o nome, mudamos o nome para a família trend e formalizamos essa família. A partir de 2019, a gente começou a diversificar um pouco. Até então, com exceção do trend Bolsa Americana, a gente só trabalhava com fundos com ativos aqui no Brasil. Então, era o trend pós-fixado, trend inflação, trend pré-fixado. Tem o trend dólar, que é um fundo que acaba sendo aqui, mas tem uma exposição cambial, então uma exposição ativo no exterior. E a gente resolveu, de fato, expandir essa grade para outras frentes. E aí, nisso, a gente trouxe, por exemplo, o trend de tecnologia, que é um fundo que acessa um ETF, que é um fundo listado lá fora, e esse ETF ele acessa empresas de tecnologia. Então, Google, Facebook, Amazon, todas essas empresas a gente consegue acessar através do trend de tecnologia. E por aí, a gente começou a expandir essa família de fundos. Hoje, para vocês terem ideia, são 30 fundos na família Trend, de forma geral. 12 deles a gente considera como exposição internacional. E aqui a gente pode passar pelo Trend Ouro, Trend Dólar, Trend Tecnologia. Se você quiser acessar as ações da XP lá fora, a gente tem o Trend XP Inc., que no final esse fundo só faz uma coisa na vida: comprar a ação da XP na bolsa da Nasdaq em Nova York. E hoje a gente tem uma família de fundos de 9,5 bi na família Trend, sendo que 1,5 bi são desses fundos internacionais, tá? Ou fundos com exposição a ativos no exterior. E por fim, acho que essa é uma família, como o Rian comentou no início, muito acessível, mínimo de investimento para todos os fundos é R$500, uma taxa também muito reduzida. Todos os fundos da grade, se você pegar toda a família Trend na grade, tem um mínimo, tem uma taxa de administração máxima de 0,5, existem fundos até de 0,2, por exemplo, o Trend LFT, o Trend XP Inc. é taxa zero, então a gente não cobra nada, é simplesmente um veículo de acesso para você ter acesso às ações lá fora. E por aí vem, aqui o negócio da família Trend é muito dinâmico. Então, tudo que surge com conversas com clientes, conversas com os assessores,
pode surgir uma ideia e a gente empacotar aqui, basicamente é um trabalho de estruturação, um trabalho de engenharia de produtos, para colocar isso de pé e colocar à disposição dos nossos investidores. Perfeito. E acho que para expor isso, eu vou até colocar aqui na tela, pessoal, todos os fundos que a gente disponibiliza, na verdade, para a família Trend, voltados, né, na parte internacional, vou plotar aqui na tela. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais aqui da XP e da família Trend. Se for, pessoal, no seu banco, na corretora que for, eu duvido que vai ter essa quantidade de diversificação e essas possibilidades. Então, assim, você quer, por exemplo, investir em ouro, com ou sem a variação cambial, você quer investir na Bolsa Americana, com ou sem a variação cambial, nas melhores empresas de tecnologia nos Estados Unidos, no que vocês quiserem, com R$500 de aplicação, realmente acho que em si já é uma baita diversificação e é algo que a XP, a gente tenta democratizar desde que a gente foi criado, né? Investimento não é mais coisa de rico. Você não precisa estar num private de um banco, num wealth, de um family office, para poder investir bem. Você com uma carteira de R$2.000, R$4.000, você pegar todos os fundos Trend, pega o Trend renda fixa, Trend LFT, ou pega, por exemplo, agora é Selection, é outro fundo, mas a parte Selection multimercado que é R$500, Trend Bovespa, Trend Bolsa Americana, você com R$2.000, R$2.500, você consegue uma carteira altamente diversificada. Então, Danilo e Tibães, eu coloquei aqui na tela, vocês já estão vendo aqui, já apareceu, todos os fundos. Vamos tentar destrinchar na parte, pelo menos, de internacional, falar um pouco mais sobre eles, que o Tibães já comentou algumas, mas vamos para, por exemplo, Trend Bolsa Americana. Danilo, ele replica exatamente o índice do S&P 500, né, com ou sem variação cambial. Isso. Quando a gente fala do Trend Bolsa Americana, a gente usa o futuro que tem negociado aqui na B3, então o trabalho nosso aqui de gestão é manter o fundo ali 100% comprado nesse futuro diariamente, fazer todas as rolagens, né, que é sair do contrato que vence hoje e ir para o contrato que vence um pouquinho mais na frente. E, além desse ponto, a gente faz todo esse mecanismo de compra e a gente fica com o caixa do fundo todo aplicado no CDI, então ainda tem aí um adicionalzinho de retorno que a gente consegue quando a gente compara o Bolsa Americana, quando a gente compara o fundo com o S&P 500, por exemplo, negociado lá fora. Lembrando que esse fundo ele não tem variação cambial, então se o dólar for para cima ou para baixo é meio que relevante em relação ao fundo. Já o Bolsa Americana dólar, a gente segue uma dinâmica via os ETFs locais que são negociados na Bolsa também, só que ele tem uma grande vantagem em relação ao fundo, que como a gente entra numa estrutura com bastante volume, como um investidor institucional, por assim dizer, a gente consegue doar bastante a carteira. Então, a gente faz a estratégia de aluguel, de BTC. Então, além do próprio retorno do ativo subjacente, né, que é a Bolsa Americana em dólar, a gente ainda ganha um adicionalzinho aí de alugar os nossos ativos dentro da carteira. Então, é um plus aí de conseguir fazer uma estrutura centralizada dentro do fundo, que talvez fazer individualmente seja um pouquinho mais complicado. Maravilha. E só para reiterar, pessoal, acabei não comentando, todo mundo que estiver acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo aplicativo pode ir mandando a sua pergunta, já tô de olho aqui para a gente já bater. Inclusive, acho que já vou levantar uma que vou pedir para o Danilo ou o Tibães responder, mas acho que isso é fácil. É que diz que o G Cruz disse que no site da XP diz que o Trend XP Inc. é apenas para investidores qualificados. A gente tem dois deles, né? Um para qualificado e para investidor geral, né, gente? Isso é importante dizer. Basicamente, como a gente só compra a ação direto lá fora, a gente tem esses dois fundos, o Trend XP Inc. e o Trend XP Inc. balanceado. Como o ativo subjacente, o ativo final que a gente está adquirindo é a ação da XP, então a gente compra direto lá fora, a gente tem um limite de até 20% de alocação. Então, o que a gente faz? No Trend XP Inc., a gente compra 100% das ações da XP Inc., então acaba tendo que ser, pela regulação, um fundo para investidor qualificado. E no Trend XP Inc. balanceado, a gente compra 20% das ações da XP Inc., que é o limite máximo para investidor em geral nesse tipo de compra, nesse tipo de ativo, e os outros 80% a gente investe em LFT, que é um ativo livre de risco aqui para o brasileiro.
Então, acaba sendo o retorno desse fundo para investidor em geral, será 20% das ações da XP, mais os 80% do CDI, tá? Perfeito. E queria levantar um ponto que é super importante. Vejo diversos clientes com medo de, por exemplo, deixar o dinheiro preso ou em fundos com resgate muito longo. Na família Trend você não vê isso, pessoal. Então, por exemplo, o Tibães comentou do fundo Trend XP Inc. Quer se sair da posição da XP, a cotização é em 5 dias, liquidação em mais 3. Isso, você ter num fundo de ação de fato, às vezes é de 30 e assim vai. Vai ver, por exemplo, o fundo Trend Bolsa Americana dólar. Você tem dinheiro em 3 dias, com a cotização no mesmo dia. Então, eu encontro diversos clientes que às vezes não querem estar no mercado ali no dia a dia, se incomodam na operação do home broker, é uma facilidade gigantesca. Aplicou, resgatou até 2h30 da tarde, no caso de diversos fundos da família Trend, você já pega a cotização do mesmo dia. Isso é uma atratividade gigante para o investidor, que às vezes quer fazer um market time ali na hora, por exemplo, deu uma queda no meio da crise que a gente está agora, deu uma queda relevante porque saiu um ruído político lá fora. Pô, lá e compra um pouquinho, que você tem a cotização rápida. Pô, vou sair que o cenário mudou. Você consegue ter uma mobilidade muito grande. Eu vejo diversos investidores buscando isso, tá, pessoal? Então, isso é bacana, isso é possível, Rian, basicamente porque todos os ativos que a gente investe na família Trend são ativos muito líquidos. Então, o ativo final, você está investindo em um fundo que compra outros ativos lá na ponta final. Então, todos esses ativos que a gente acessa na ponta final são muito líquidos. Você consegue, muitas vezes, o resgate em um dia. Então, todo o resgate que a gente receber no fundo, a gente simplesmente vende um ativo num dia e entrega no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou num prazo muito curto para o investidor. Então, acho que a gente já tinha falado do mínimo de aplicação bem baixo, né, que é R$500 para todos esses fundos da família Trend, uma taxa de administração muito acessível, até 0,5% ao ano, e, por fim, um prazo de resgate muito, muito curto. Então, acho que você tem liquidez, taxa baixa e um veículo acessível para investidores em geral, é uma ótima oportunidade ali para todos os clientes. E eu acho que tem mais um ponto, você comentou sobre a concorrência, né? Puta, essa grade aqui em outros lugares, outras plataformas. Esses fundos passivos, em geral, historicamente aqui no Brasil, eles foram usados muito pelo private banking, por investidores, de fato, com mais dinheiro e que tinha lá a assessoria de um banker que atende clientes acima de 10 milhões, e ele fazia alocação com base nesses vértices. Então, se você enxergar lá na grade de fundos do Itaú, por exemplo, você vai ver que tem vários desses fundos, mas muitas vezes eles não são acessíveis direto ao investidor. Ele tem uma área de alocação que só atende clientes private e que vão brincar com essa alocação ao longo do tempo. O que a gente está propondo aqui, e obviamente a gente tem todo um time de assessoria, tem as carteiras recomendadas e todos os serviços que a XP oferece, mas a gente dá para o investidor o direito aqui de também fazer a sua alocação, de estudar o cenário, de entender qual tipo de ativo ele pode investir e dar acesso a esses fundos ou a esses ativos em si. Então, você não precisa ficar acessando a bolsa, você não precisa acessar diferentes meios de negociação. Tudo está na plataforma lá de fundos, você vai entrar na plataforma, você vai ter um cadastro só, você vai comprar e vender os fundos da maneira que você quiser, de acordo com as regras de aplicação dele. Maravilha. E uma pergunta que acaba surgindo bastante também é sobre a tributação. Pô, vou investir lá fora, tem algum problema de tributo, quer comparar a tributação? Como o veículo é aqui no Brasil, né, pessoal? A tributação fica toda aqui. Às vezes de longo prazo, quando às vezes de ação, que fica muito mais fácil para o investidor, né? Tem muito investidor que acaba Exato. Aqui, assim, é importante dizer que esses fundos internacionais que a gente está comentando, você não precisa abrir conta lá fora. Você não precisa trocar o seu dinheiro por dólar para acessar eles. Você simplesmente investiu em reais e tudo acontece ali dentro da gestão, dentro da célula do Danilo. Eles estão no dia a dia comprando, fazendo hedge ou não. Então, alguns ativos têm exposição a dólar e a gente vende o produto, por exemplo, não dolarizado. A gente tem que fazer o hedge cambial para eliminar esse efeito do dólar. Sim, então, não tem esse problema aqui, e a tributação é um outro caso.
A tributação que serve para esses fundos é a mesma que os fundos multimercados ou fundos de ações, dependendo da categoria aqui desses fundos, ele vai trabalhar. Então, alguns fundos são tributação de renda variável, alguns fundos são tributação de multimercado, mas a maioria que está na tela aqui acaba sendo multimercado de fato, até pelo mecanismo que a gente tem de acessar os fundos lá fora. Sim, perfeito. E só para fazer um ponto aqui, pessoal, estou cheio de perguntas aqui, tanto no chat do YouTube quanto do aplicativo. Queria agradecer realmente a presença de todos os nossos clientes e investidores que estão assistindo. Muito legal essa interação. E eu vou passar a bola para o Danilo numa pergunta sobre o risco. Na verdade, eu vou fazer duas para complementar. Um investidor aqui, Cláudio, perguntou qual é o mix ideal de alocações dos trends. Eu acho que vai na linha do Tibães de pelo menos falar que você vai dar o veículo para o cliente, né? Mas a alocação aí tem a carteira recomendada, e também a classificação de risco para cada opção trend. Acho que vale comentar isso, Danilo, a diferença do risco de cada um, né? Claro. Bom, falando em relação ao mix perfeito, a gente tem um time, da mesma forma que eu, com o meu time, a gente faz a gestão dos fundos e tenta entregar o melhor produto possível, o mais colado no indicador que a gente está seguindo, seja a Bolsa Americana dolarizada e por aí vai. A gente tem um time super robusto de alocação também que passa as carteiras recomendadas. Eles, inclusive, montam as carteiras em função dos nossos fundos. Então, eles vão ter a visão mais de cenário do que a gente. O que a gente com certeza pode dizer é que nosso objetivo é sempre conseguir dar uma carteira balanceada com os melhores fatores de risco para o momento, única e exclusivamente com a família Trend. Então, a gente tem uma família bem completa de fundos, muito buscando isso. Em relação ao risco em si, né, a categoria de risco dos fundos, depende muito do fundo que a gente está falando. Então, quando a gente pega um fundo de ações, ele naturalmente tem um nível de risco maior do que um fundo de renda fixa. Aí a gente precisa dosar exatamente, e o Trend ele tem, no cardápio dele, ele tem todas as opções, seja um fundo de ações, como um Bolsa Americana dolarizado, como um fundo de renda fixa, que é um fundo de inflação curta, por exemplo. Ao longo do tempo, a gente vai compondo a grade também, para a gente conseguir ter cada vez mais opções e dosando entre mais ou menos risco dentro dos fundos. Se eu puder complementar, Ian, no site da XP, acaba que aqui eu acho que são dois tipos de risco, né? O risco específico de cada um dos fundos ou dos ativos que a gente está acessando, e nesse caso, na lista de fundos da XP, você vai ter uma classificação de risco que vai de 0 a 100. Então, se você pegar todos esses fundos Trend, buscar lá, Trend na busca dessa lista, você vai ter essa numeração. Quanto maior o número naquele fundo, mais arriscado é aquele fundo especificamente. Quanto menor a numeração, menor o risco. E essa metodologia de risco acaba considerando o risco de crédito, o risco de liquidez e a volatilidade, o risco de mercado, né? Então, acho que é importante, aí o Rian já abriu aqui. Então, se você for na lista de fundos da XP, tem em vermelho ali todo esse risco dos fundos. Acho que vale a pena buscar ali, Rian, se puder buscar Trend, acho que só vai aparecer. Apareceu aqui, não foi? É bacana. Então, você tem o Trend Bovespa alavancado, por exemplo, que é um fundo com o dobro de risco da Bolsa. Ele tem a pontuação máxima aqui entre os fundos da plataforma, 64. Por outro lado, você tem um Trend de inflação curta, que é 5 de risco. Trend XP Inc balanceado, 20. E por aí vai. Então, aqui você tem uma medida de comparação entre os fundos Trend e acaba conseguindo definir seu portfólio de acordo com o seu apetite. Mas tem um ponto mais importante, que na alocação, esses riscos não deveriam ser somados, né? Porque se você tem um fundo, por exemplo, Ibovespa, um fundo da Bolsa local, e ao mesmo tempo você tem um trend dólar, por esses ativos serem descorrelacionados, você consegue compor a carteira melhor, contando com esses dois ativos. Então, você reduz a volatilidade da carteira e, no longo prazo, você fica mais protegido e com um retorno atrativo.
Então, quando a gente fala de risco, a gente tem que considerar, obviamente, o risco de cada um dos ativos, mas mais do que isso, o risco total da carteira. E é assim que a gente tenta compor a grade do trend, né? A gente tem produtos ali que são extremamente descorrelacionados e no momento de crise, como a gente teve agora, a gente pode compor com esses produtos. Então, o Trend Ouro é um fundo que, só para vocês terem ideia, o fundo está com uma rentabilidade acima de 40% nesse ano, justamente porque o ouro é um ativo que, em momentos de crise, ele tende a ser um ativo mais que protege, né? Um ativo mais de proteção de carteira, assim Aqui, como o dólar. Esse é o trend ouro, certo? Isso, é ouro redeado, isso. Esse é o ouro redeado. Existe o ouro dólar ainda. É que o ouro não tem 6 meses, aí não dá para aparecer aqui. Mas o ouro dólar, se você pegar a rentabilidade dele, tá até melhor, porque é a rentabilidade do dólar mais a rentabilidade do ouro. Exato. São dois ativos que em crises tendem a se valorizar. Então, sim, o que é legal da família Trend é isso, você compor o portfólio com diversos fundos desse e recomendaria as carteiras recomendadas da XP, eu acho que são um bom caminho ali para a gente seguir. Quando você pega nas recomendações lá do site, para os investidores moderados, você tem 16% atualmente de investimento no exterior. 8% em renda variável no exterior, 8% em renda fixa no exterior. E para os clientes agressivos, 25%. Então, para todos os clientes agressivos, a XP recomenda que ter pelo menos 25% do patrimônio em ativos no exterior, justamente porque isso descorrelaciona a carteira aqui do Brasil. Exatamente. E eu sempre comento com os nossos clientes, que eu tenho o prazer de conversá-los diretamente, que nunca olha a rentabilidade de um ativo só na sua carteira. Às vezes ele pode estar perdendo dinheiro no curto prazo, mas ele serve para descorrelação. É que nem você comprar Ibovespa com um pouquinho de ouro, ou Ibovespa um pouquinho de dólar, comprar bolsa lá fora, o Ibovespa, que não necessariamente elas agem da mesma forma. Então, a descorrelação te dá benefícios de ter uma carteira mais estável e às vezes até mais rendável para gerar alfa. Eu acho que a família Trend vai ser uma ótima opção, tanto para o investidor que está começando a investir agora, com R$500 de aplicação. Então, para quem entrou agora aqui na live, pessoal, o tema dessa live que é a família Trend, que é de fundos passivos da XP. Então, hoje a gente está mostrando todos os fundos passivos para internacional, tem bolsa americana, tem tecnologia, tem tudo que para você. Então, a gente está aqui tanto com o Danilo Gabriel, que é o gestor responsável pela família Trend, e o José Tibães, que é responsável pela área de fundos aqui da XP, tá, pessoal? Então, só para recapitular, vai que alguém entrou agora, né, ou saiu. Então, assim, eu acho que tem muita coisa, eu acho que o público está gostando bastante, tem mais 7 bi nas estratégias Trend e 1,5, né, mais ou menos, a parte internacional. Então, acho que... No total é 9,5 bi de gestão. Porque a gente tem mais um fundo pós-fixado que é para algum grupo de investidores, mas 9,5 bi, sendo 1,5 bi na família internacional. Legal. Não tem gestora que não tem o bi, imagina só. Não só nessa família internacional tem 1,5 bi. Então é sensacional. Como o mínimo de aplicação é bem baixo, a gente tem uma pulverização muito grande do passivo. Então, se você for somar, tem mais de 100 mil investidores aqui em todos esses fundos da família Trend, mais de 100 mil investidores já investem nesses fundos. Então, é para comprovar o quanto é acessível, de fato, são esses produtos. Exatamente. E você, investidor que está olhando no site da XP ou no aplicativo, você consegue ver os fundos, tá? Que eu estou aqui no site, só você na parte de investimentos, lista de fundos, que já aparece para vocês. E a gente comentou também, pessoal, sobre os riscos dos fundos. A gente, para ajudar vocês, investidores, a analisar qual seria o mais conservador ou mais agressivo, a gente criou uma metodologia de risco de 0 a 100. Ela tem como base não só a volatilidade histórica, mas toda, enfim, a ideia é criar uma métrica bastante estável, certo? Então você vai ver ativos, por exemplo, com a bolsa americana, talvez com um pouco menos de risco do que a bolsa brasileira, mesmo que ela tenha em algum momento volatilidade superior, mas é um mercado mais estável de forma geral. Então, para ajudar vocês a investir e saber exatamente no que vocês estão investindo. Então, pessoal, vamos para a segunda parte da conversa, que a gente falar agora como vocês imaginam que a gente vai crescer essa família Trend para o futuro, né? Eu acho que tanto o Tibã já comentou que
a gente tenta pegar sempre o que os clientes estão buscando. A ideia da família Trend, eu brinco que a XP é um grande shopping, né, pessoal? Tem várias lojas e o assessor e o time de alocação vai te levar a determinadas lojas, e o Tibãs e o Danilo tem as lojinhas de fundos Trend, que vai selecionar, de fato, você pode selecionar como investidor. Então, como é que está o planejamento pessoal para o crescimento dessa família, novos nomes, enfim, fala um pouquinho do que vem pela frente para a família Trend. Bom, bacana. Acho que a gente comentou desde o início aqui, algumas pessoas chegaram agora, mas a gente explicou que a família Trend começou com fundos locais, fundos mais básicos ali, de bolsa, de inflação, de pré, sempre no Brasil. A gente teve a segunda onda, que foi colocar o pé nesses fundos um pouco mais complexos e com ativos no exterior. Agora, a terceira onda, e eu acho que é muito em linha com o que a gente vê no cenário, que a gente vê que os investidores vêm pedindo, é, de fato, opções lá fora. Então, opções no exterior. Até por isso que eu acho que esse quadro na live cai até bem, o timing aqui é bem importante, que em junho e julho, até o final de julho, a gente tem 6 lançamentos previstos para fundos. E são 6 fundos, Trend, todos focados em ativos no exterior, tá? Então, falando sobre cada um aqui, a gente tem o Trend Bolsa Chinesa. Então, basicamente, eu acho que era uma demanda muito latente dos nossos clientes. Puta, como que eu invisto na China? A China está recuperando antes do restante do mundo dessa crise e tal. Como que a gente acessa? Então, a gente está trazendo o Trend Bolsa Chinesa. A gente está trazendo fundos de renda fixa também, que também era uma outra demanda. Até na nossa caixinha ali de recomendação do time de alocação, a gente tem para os investidores moderados 8% de renda fixa global e para os investidores agressivos 12%. Então, a gente está trazendo 2 opções de renda fixa global, um que é o Tesouro Americano e um de crédito high yield, né, que a gente chama, são os créditos um pouco mais arriscados, americano. Então, os 2 veículos de renda fixa lá fora. A gente está trazendo um veículo de bolsa, que basicamente o Trend Bolsa Americana que a gente já tem hoje, mas com o dobro de risco. Então, vamos lembrar que tem a relação risco-retorno. Então, se tem o dobro de risco, potencialmente tem o dobro de retorno diariamente, mas no longo prazo não é o dobro exatamente, você tem o dobro de risco, mas você tem um retorno mais consistente ao longo do tempo, se a bolsa, obviamente, andar. Já falei do Bolsa China, tem os bolsas globais. Então, para quem não quer focar em um mercado específico, como o mercado americano e como o mercado chinês, a gente está trazendo também o bolsas globais, que no final das contas ele investe em empresas de todos os lugares do mundo, seja nos países desenvolvidos, seja nos países emergentes, mas aqui a gente tem empresas da Europa, e aqui Europa Ocidental e Oriental, além de Ásia, por exemplo, como Japão e Coreia, tem alguns nomes na carteira. Tá? E, por fim, tem um tema surpresa que a gente não pode abrir aqui, mas amanhã a gente deve ter o lançamento oficial, inclusive alguns veículos de mídia devem divulgar, mas é um fundo de renda variável, mais um trend, de um tema que está muito em voga, muitos clientes estão perguntando, acho que é o tema que mais procurado aqui dentro da XP, e que a XP está entrando como uma postura bem pioneira nessa classe de ativos, e a gente vai soltar o fundo amanhã. O fundo já vai estar disponível para os clientes, então fiquem ligados ali na plataforma, que vai surgir um novo trend amanhã, e eu acho que ele vai ser bastante demandado. Maravilha. Eu acho que é assim, pessoal, é a carteira dos sonhos, todo mundo quer exposição lá fora e aplicação mínima de R$500 e para investidor geral, né? Todos os fundos, né, Tibãs? Exatamente. Todos eles, a mesma característica, R$500, investidor em geral, máximo de taxa. O Bolsa Americano é o único que tem uma taxa acima de 0,5, ele tem a taxa de 0,7, mas todos os outros de 0,5 para baixo, tá? Então, a gente está compondo a grade, e você me perguntou, né, puta, o que a gente pensa pro curto, médio e longo prazo? No curto prazo, já é isso aqui, já está desenhado, até julho a gente entrega isso, e até o final do ano a gente deve entregar mais uns 10 fundos, no mínimo, de 10 a 20 fundos da família Trend. Então, é realmente uma família que a gente está investindo tempo, está investindo dinheiro justamente para colocar de pé e dar acesso para os nossos investidores a qualquer ativo em qualquer lugar do mundo.
Maravilha. Vou pegar um tema aqui de hedge, tá? Perguntaram aqui se tem algum fundo que não é hedgeado. Vale comentar, né, Tibães e Danilo, que quando a gente coloca dólar no nome na família Trend, é que ele tem a variação cambial, né? Dá para mostrar isso para o investidor, certo? Certo, perfeito. Todos esses fundos que a gente está apresentando aqui, dos novos lançamentos, eles de fato não possuem exposição cambial. Então, a ideia é olhar o preço lá fora e vai ser mais ou menos o que a gente vai apresentar aqui dentro. Lembrando que, como a gente está local, a gente ainda ganha o CDI localmente, então ainda tem aí um upsidezinho, uma possibilidade de ter um retorno um pouquinho maior do que simplesmente olhar lá para fora. E é isso, todas as vezes que a gente coloca o nome dólar no nome, que a gente cita o dólar no nome do fundo, a gente tem alguma exposição cambial. Aí vai depender um pouco do ativo, se a gente está comprado ou está vendido, mas via de regra é uma boa forma da gente entender se está ou não está com a variação cambial no fundo. Maravilha. Então, vou fazer uma pergunta aqui do público e lembrando, o pessoal do YouTube, do chat aqui do aplicativo, estão de parabéns, muitas perguntas. Eu quero agradecer a cada investidor que está assistindo a gente nesse momento, que tomou a decisão de se preocupar com a sua carteira, de investir internacionalmente. Como o Tibães comentou, a gente está recomendando mais ou menos ali de 12% a 25%, dependendo do seu perfil, a investimentos internacionais. Então, realmente tem que diversificar. O Brasil é apenas 1% do PIB do mundo e mais ou menos os 1% do mercado. Tem mais ou menos 300 empresas listadas no Brasil e 50 mil lá fora, né? A gente tem esse viés home bias de investir apenas do que a gente conhece e pode estar deixando muita oportunidade lá fora. Então, queria pegar o gancho, pessoal, perguntaram aqui do trend ouro, dólar, tá? Como é que funciona, qual o índice que ele acaba seguindo? Vale comentar, né, também, pela até a variação, claro, que ele rende também um pouquinho CDI, né? Como é que funciona isso? Basicamente, os dois ouros, tanto o trend ouro como o trend ouro dólar, a gente não faz nenhuma operação olhando para o ouro local. A gente vai no mercado maior, que é o mercado americano, e a gente compra o contrato futuro de ouro lá do mercado americano. Aí a única diferença estrutural entre o trend ouro e o trend ouro dólar é se a gente protege ou não o câmbio. Mas no fim das contas a gente está comprando ouro em Chicago, que é um mercado muito maior do que o mercado brasileiro. A gente quis prezar muito por essa liquidez e por essa, entre aspas, maior qualidade do ativo. Então, qualquer impacto que, como o Tibães colocou, de fato o ouro ele é um ativo de proteção. Então, se tem alguma faísca que gera algum medo dos investidores globais, o nosso fundo captura isso muito rápido, dado que a gente está no mercado muito líquido americano. Maravilha. E lembrando que operar ouro aqui no Brasil é super difícil, né? Não tem contrato futuro, tem que ser ouro à vista. O contrato mais negociado, se eu não me engano, Danilo, corrija se me estiver errado, é o OSI 1, que é 250 gramas de ouro para comprar, certo? Então é super caro e no trem de ouro você consegue com R$500 e ainda pega o CDI com assim a variação cambial, né? Eu acho que tem um pouco, resolve tudo, né? E queria perguntar para... A facilidade da plataforma, né? Com a facilidade da nossa plataforma de domingo à noite, você abrir o aplicativo e fazer a movimentação é bem simples e é o nosso objetivo de dar essa facilidade operacional e esse acesso, assim. Tem a possibilidade do ouro local, mas dificilmente você conseguiria comprar um contrato futuro de ouro lá fora, que é um contrato que requer não só a conta lá fora, mas como um tamanho, um cheque maior. Na ideia do fundo, a gente consegue dar isso para o investidor num ticket super acessível. Maravilha. Uma pergunta aqui que veio do Jefferson, achei super legal. Ele queria entender qual é o risco-retorno, né? Ou pelo menos os prós e contras de investir em fundo internacional ou investir diretamente na Bolsa Americana. Aí é uma pergunta de cenário que a gente pode abordar também, se é interessante investir nos preços atuais. Então, quais são os trade-offs? Por exemplo, vou pegar o Bolsa Americana, lá, a gente tem o trend de Bolsa Americana. Qual é a vantagem de você investir no fundo ou você ir indiretamente nas ações, tanto lá fora ou como aqui no Brasil via BDR, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que aqui tem alguns componentes, eu acho que o principal seria a diversificação, né? No final das contas, se você
se você quer investir numa ação lá fora, basicamente você vai ter que entender todos os números da empresa para comprar, e você acaba estando exposto a um determinado setor, ou uma determinada empresa, ou uma determinada região, se for um fundo global. No caso, quando você pega um fundo de fato, né, um pacote, uma cesta de ações lá fora, como é o S&P, você acaba tendo menos risco específico de um determinado setor ou um determinado papel. No fundo, você está investindo em várias empresas, o ativo final seu, você não está vendo isso na sua carteira, mas no final das contas, você está com exposição ao risco de cada uma dessas empresas no papel. Obviamente, aqui a gente está falando de um fundo passivo, isso é importante. Ao longo da Super Live, né, ao longo do dia aqui, a gente falou muito de fundos ativos, fundo que tem um gestor ali e que está olhando dia a dia para o preço da empresa, faz sentido ou não faz manter esse papel, compra, vende, e com uma alocação muito dinâmica. No caso da família Trend, são fundos passivos, então a gente está exposto a um índice, e esse índice é recalculado de forma quantitativa, de acordo com a metodologia, mas eu acho que o principal benefício daqui em acessar ações diretamente ou um índice como esse é a diversificação. Então, assim, eu recomendaria nesse caso, ainda mais quando a gente está colocando o pé em um mercado que a gente tem pouco conhecimento, ou que a gente está querendo começar, né, colocar o pé ali, ver a exposição, entender como isso vai se comportar na carteira, talvez um fundo seja melhor, e aí diversificando não só lá fora, mas quando você vai lá para fora, é um universo gigantesco. E aí, quando você vai para esse universo, você pode diversificar em termos de região, então investir um pouco em emergentes, um pouco em desenvolvidos, um pouco nos Estados Unidos. Você pode diversificar em termos de classes de ativo, então eu vou investir num fundo de renda variável, ou no fundo alternativo, como é o ouro, ou no fundo de renda fixa, e também na diversificação se é redeado ou não. Eu vou entrar um pouco dolarizado, um pouco sem redeado, né, sem a variação cambial, e aí você começa a construir um portfólio muito mais balanceado, e no longo prazo esse risco-retorno vai ser otimizado, com certeza. Maravilha. E ó, tem até uma sugestão para vocês aqui no chat, hein, pessoal? Ó, trade commodities agrícolas, poderia usar os futuros da B3. Então, ó, fica anotado. Acho que já ficou uma sugestão para fazer um trade novo de commodities, né? Acho que tem muita gente que gosta de operar porque tem ali o contrato futuro e tudo mais, dá para alavancar, mas cuidado, pessoal, por favor, senão vai quebrar no meio do caminho, tá bom? Eu acho que assim, a beleza do trend talvez seja uma das famílias de fundos que a gente mais gosta de tocar aqui, é justamente essa dinâmica, né? A gente recebe ideias no dia a dia, a gente recebe ideias de assessores, de clientes, do nosso próprio marketing da XP, de funcionários de todos os tipos. Puta, por que vocês não fazem um trend disso, daquilo? Obviamente, não é tudo que a gente consegue colocar de pé, mas tudo que tiver um ETF, por exemplo, lá fora, que é um universo muito amplo, a gente consegue colocar de pé. O trend de tecnologia, por exemplo, foi uma ideia que surgiu. Puta, será que a gente não consegue fazer um fundo focado em tecnologia? A gente tentou uma engenharia de produto ali viabilizar esse instrumento e a gente colocou de pé. Então, ao longo do ano, a gente vai ver outras ideias surgindo e certamente a gente vai colocar de pé. Então, até no chat aí, aproveita, manda algumas ideias que elas vão ser certamente discutidas aqui dentro. Pessoal do YouTube, chat aqui do aplicativo, obrigado por estar assistindo, manda sua dica aí, que trend você gostaria de ver? A gente já falou de alguns aqui que a gente vai lançar agora, Tesouro Americano, de crédito high yield, de Bolsa Americana vezes 2, tô um pouco de cuidado ao risco, Bolsa Chinesa e Bolsa Global, acho que dá para fazer uma carteira super diversificada, e vou pegar um gancho do Tibães, por exemplo, pessoal, para você comprar a ação da Google, da Alphabet, é R$300, uma ação. Para você comprar um lote de BDR é R$3.000. Por que você não investe no trend de tecnologia com R$500 e se acessa várias ações lá fora? Acho que fica muito mais fácil para fazer isso, né? E agora eu vou perguntar para o Danilo, uma pergunta que fizeram aqui no nosso chat, sobre escolher com ou sem a variação cambial. Danilo, quais seriam os benefícios? O que você prefere em que momentos e quais seriam os prós e contras de ter um ativo dolarizado e não dolarizado na carteira? Tratar de câmbio é sempre difícil, né? A gente vê o câmbio, principalmente nesse momento, bem volátil, não é tão trivial, mas
claramente a gente pode dizer que o câmbio ele é uma proteção em cenários mais conturbados. Então, a gente veio aí de um momento bem conturbado na economia, não só local, mas global, e o câmbio disparou bastante, e quem tinha parcela de câmbio conseguiu proteger bastante. Não existe resposta pronta, depende de cada carteira. Eu gosto dos fundos que acabam tendo alguma compensação, que eles juntos fazem muito sentido. Então, quando a gente olha o ouro-dólar, comprar os dois pelo preço de um. Precisa ter ouro, precisa ter dólar. Eu tenho o mesmo R$1 que eu coloquei no fundo com as duas exposições. O Bolsa Americana dólar, ele também tem uma particularidade bem legal. Quando a gente pensa de tá tudo bem, as economias globais elas estão indo numa direção legal. Talvez a gente tenha uma desvalorização do dólar que compensa com a valorização do índice acionário americano, e num cenário de, as coisas não estão tão legais, o mercado está caindo um pouquinho, a gente acaba tendo uma valorização do dólar. Então, ele meio que ganha nas duas pontas, com a bolsa subindo ou com o dólar subindo. Então, também é um produto legal, mas ideal é seguir aqui realmente o que o nosso time de alocação passa. A gente tem os times de economia todos debruçados nos fluxos de câmbio, etc. A galera vai ter a resposta ideal, e a gente vai sempre com os feedbacks tanto dos assessores como dos nossos investidores finais, compondo a grade. Então, o ouro-dólar foi uma demanda que veio da área comercial para a gente colocou de pé. A gente vai sempre compondo com ou sem o câmbio, e vamos deixando a grade cada vez mais completa. Maravilha. Até interessante, Ian, sobre essa pergunta, acho que tem uma frase ali do nosso estrategista, do Ferreira, que ficou até famosa ali nos últimos meses nas lives, é que não torça pelo dólar, né? Nem contra o dólar. Porque a gente fica nessa, será que vai subir? Aí bate 3, a gente achou que nunca mais subiria mais do que 3. Aí bate 4, aqui já é o máximo. A gente chegou a ver o dólar quase 6 agora. Então, ainda mais num período de taxa de juros tão baixas no Brasil, o dólar ele vai se valorizar perante esses países com uma taxa de juros, como no Brasil, um país emergente com uma taxa de juros tão baixa. Então, assim, independente do que você acha, por curto prazo, o dólar vai cair, o dólar vai subir, tenha uma parcela do seu portfólio em dólar, porque em momentos ruins ele vai proteger sua carteira, e no longo prazo é uma moeda que sempre vai ser forte. Maravilha. Então tem que realmente, eu sempre comento com os nossos clientes que tem muito cliente que ainda tem eu fico falando que brasileiro adora, infelizmente, né? Poupança, imóvel e dólar, e o ouro também, porque tá próximo, tá palpável. Então eu falei, cliente, você quer investir em dólar? Por que você não investe em algo que rende em dólares? Eu acho isso maravilhoso, né? Você comprar dólar, você está comprando uma moeda com carrego negativo, que o juro aqui é maior do que lá. Então, enfim, se parar para pensar, eu sempre comento isso e o cliente, dá um estalo na cabeça que realmente funciona. Então, eu acho que isso de apostar em dólar, tem muito gestor que não conseguiu acertar. Então, realmente, o dólar é para descorrelação de carteira. Acho que ter ativos em moeda forte até determinado grau é interessante, sim, mas nunca aposte. Naquele momento exato, não sei se faz muito sentido aqui. Na prática, a pessoa física fica, vou comprar uma passagem aérea, agora o dólar está baixo ou está alto, esquece, esse timing é muito difícil acertar. Compra, quando você estiver pensando em viajar, compra a passagem e esquece, porque esse dólar pode subir 10, 20% e ficar ainda mais caro. Eu sempre comento com o cliente, a dor de cabeça nesse processo de ver, não vai, é melhor deixar ali, deixa quieto, ouça a nossa recomendação, o nosso trabalho, a gente estuda bastante para ver essas questões de correlação, o que é melhor para a sua carteira, por isso, aquela carteira recomendada tem toda uma inteligência de mercado, desde nosso comitê global até aqui no Brasil, com todas as disponibilidades em ativos para a gente investir. Então, eu vejo que tem muita pergunta aqui, tá super legal. E, pessoal, só para quem está entrando aqui novo, não conhece o canal da Assessoria Live, a gente tem lives todos os dias, às 12 horas por dia, de 8 às 8, com diversos assessores. Eu mesmo já participo de algumas lives. E hoje a Super Live de Internacional, Investimentos Internacional. Esse painel que a gente está quase finalizando aqui é da família Trent, que são a família
família de fundos passivos aqui na XP, certo? Então, ela te permite investir tanto em ativos no Brasil, como inflação, pós, Ibovespa, e assim vai. E o foco agora é realmente fundos internacionais. Eu coloquei alguns já fundos na tela, tá bom? Tanto de ouro dólar, Bolsa Americana, tecnologia, o Trend Cannabis também, né? Que é a empresa de Cannabidiol, Trend XP. Então, assim, pessoal, aqui eu vou até colocar no próximo slide que a gente está com esses lançamentos para junho e julho também. Então, não tem desculpa para, não quero diversificar. Com R$ 500 você consegue investir em empresas do mundo inteiro. Tá? Dá uma atratividade super legal. E queria puxar um gancho. Era uma outra dica aqui. De energias renováveis também, ó, Trend de energias renováveis, já coloca aí, pessoal, já anota aí, legal. Danilo e Tibães, a gente tem outras ideias de gastar. Cara, esse tema a gente tem discutido bastante, não só energias renováveis, mas outros temas como esse, e, enfim, acho que é um tema bem legal aqui para a gente colocar de pé. Se for ver, por exemplo, na Europa, que tem o mercado de carbono, acho que já é discutido bastante, né? Então, eu digo que talvez o Brasil seja um mercado desenvolvido com um delay de 10 anos, né? Tudo que aconteceu nos Estados Unidos há 10 anos está começando a se discutir no Brasil, como juro decente, inflação baixa, né? Agora a gente está começando a dizer. Pelo menos aqui na Família Trend, a gente já está tentando antecipar esse movimento e trazer o que ele já tem de pé ali, mas pelo menos se posicionar melhor nesse mercado. Realmente, e assim, a XP, a gente acredita, pessoal, que no final das contas, todo mundo vai ter os mesmos produtos, e o trabalho que a gente faz é fazer com que todos os players do mercado de investimento reduzam taxas, ofereçam produtos interessantes para os clientes, para os investidores em geral no Brasil. Isso gerou 2,5 milhões de investidores na Bolsa, por exemplo, e hoje quase que 1,5 bilhão de ativos internacional na família Trend. E assim, pessoal, hoje ainda a gente consegue fazer um produto diferenciado para vocês, que é a parte internacional. O Tibães até comentou antes na live que era só investidor private que conseguia lá fora, e agora qualquer investidor, tudo que vocês estão vendo aqui, inclusive no slide anterior, tirando o XP Inc. tradicional, né? É para investidor geral, R$500. Grande parte desses fundos aqui, administração de até 0,5%. Para resgatar é rápido, às vezes no mesmo dia, demora 1, 2, 3 dias no máximo para cotizar. Então, realmente, uma grade super legal de produtos para vocês, para diversificar a carteira, tá bom? Então, para a gente ir para as perguntas finais, eu queria abordar, pessoal, a gente já comentou, mas acho que vale comentar um pouco mais sobre que tipo de ativos eles acessam, tá? A gente falou um pouco de ETF, de futuro, mas a gente podia ir pelo caso a caso, e também por que raios esses investidores, esses fundos que antes eram para private, por que esses produtos agora são para investidores em geral? Deixa eu ir batendo todos os fundos, né? O dólar, a gente compra contratos futuros de dólar. Você até tinha colocado um ponto, comprar o dólar, a moeda, você tem um carrego negativo. Aqui no nosso caso, não, porque a gente compra o contrato futuro e o caixa está investido. Então, você ainda vai ganhar o CDI, você vai ganhando mais que o dólar. Não pode não ser o melhor das opções, mas se o objetivo é ter só dólar, eu vou ter um custo daqui a 6 meses, 1 ano, que eu sei quantos dólares são, eu estou preocupado do dólar subir, é o fundo ideal, que com certeza você vai ter a quantidade de dólar com algum carreguinho aí lá na frente. O nosso short dólar, ele é ao contrário, em vez de eu comprar o dólar, eu vendo o dólar. É um fundo bem incomum nessa categoria cambial, ele dá uma exposição ao contrário, como se eu estivesse comprando real. Eu sou gringo, eu estou comprando real, ele dá o caminho contrário. O ouro e o ouro dólar, a gente tinha comentado, né? A gente compra o contrato futuro lá na Bolsa de Chicago, no mercado americano. A diferença entre eles, basicamente, um tem exposição cambial, o outro não. O Bolsa Americana, a gente compra o contrato futuro aqui na B3 e não tem exposição cambial. O Bolsa Americana dólar, a gente compra o ETF e aluga, a gente doa em aluguel esses ETFs para poder dar uma remuneraçãozinha adicional. Só voltando um passo para trás, todos os fundos, o dólar, o short dólar, ouro dólar, Bolsa Americana, todos eles a gente mantém a aplicação do caixa em CDI. Então, a melhor forma de olhar o retorno
é olhar para o ativo lá fora. Então, eu quero ver qual é o ouro-dólar. Pega o contrato futuro lá fora historicamente e adiciona o CDI, você vai ter uma boa proximidade do que acontece com os fundos. Tirando os custos, obviamente. Retirando o custo, né? Caixa menos custos. O tecnologia, a gente compra um ETF lá fora, que é uma cesta de ações de tecnologia, sem exposição cambial, com o caixa investido em CDI aqui também. O cannabis, ele é um ETF com várias empresas voltadas para o setor de canabidiol, e o XP Inc. a gente compra 100% das ações, esse é o fundo para qualificado, e o XP Inc. balanceado a gente compra 20% das ações XP, os 80% do caixa. Lembrando que tanto no XP Inc. como no XP Inc. balanceado, a gente tem um hedge cambial, então preço de tela mesmo, quase como se o gringo estivesse olhando as nossas ações na hora de operar. Vou fazendo um resumo bem rápido aqui de todas as estruturas dos fundos. Não, que realmente é muito maior, mas acho que vale dar essas pinceladas e comentar que grande parte dos produtos também tem o CDI, né? Você consegue, como você faz a estrutura via derivativa. E a segunda pergunta, como é que isso funciona para investidor geral? Qual é a diferença aqui? Acho que intriga um pouco os investidores. Acho que o melhor paralelo que a gente pode fazer é o contrato futuro que a gente tem de S&P na Bolsa Brasileira. Então, ele é um derivativo negociado localmente, só que ele aponta para um ativo lá fora. E a gente, muito quebrando a cabeça aqui de como fazer isso, pensando em mais opções, a gente partiu do mesmo princípio. É um derivativo que a gente consegue, de uma forma sintética, ter a exposição do fator de risco que a gente quer, seja o ouro, seja uma cesta de tecnologia, seja o canabidiol, seja o que a gente tiver, o que tiver um ativo lá fora e que entregue esse risco para a gente potencialmente consegue colocar de pé esse produto. Aí eu reforço mais ideias, podem passar ideias que vocês quiserem, a gente sempre avalia para compor esse nosso cardápio e ter a grade mais completa possível. Maravilha. Pode contar que se depender da gente, da assessoria, vai ter muita ideia boa daqui para frente para os fundos trend. Pessoal, vamos caminhando aqui para o encerramento, tá? Acho que foi animal, muito legal o papo, tanto a interação com os nossos investidores. Eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo essa live, seja no YouTube, seja aqui no app. E queria abrir para o Danilo e para o Tiban fazer as considerações finais e responder no final. Por que a família Trend é interessante para o investidor que entrou ali agora, não sabe o que está falando, só para a gente finalizar a nossa live aqui? Bom, pessoal, acho que assim, a gente tenta trazer aqui na XP alternativas diferentes que tem no mercado. Essa é mais uma frente, mais uma família que a gente vem investindo bastante desde 2015 até esse ano, com o lançamento de mais de 10 fundos. A gente pretende expandir muito essa família, como a gente comentou ao longo da live, com novas ideias, novos fundos, novos ativos, novos mercados que a gente não atua e não vê ninguém no Brasil fazendo. Então, o que a gente quer aqui é construir, de fato, uma grade completa, com ativos locais, que já é bem completa, mas agora com ativos internacionais, em termos de regiões, em termos de classe de ativo, em termos de redeado ou dolarizado, enfim, para um cardápio, de fato, para o investidor olhar e no que ele quiser investir, ele vai olhar para essa família e vai ter acesso. Acesso com R$500 de mínimo, com taxas muito acessíveis e um prazo de resgate também bastante reduzido. Então, acho que é uma família bem democrática, acho que essa palavra você pode resumir, democrática, para você diversificar a carteira, variar os ativos que você mexe, você quer conhecer algum tipo de mercado lá fora, a gente vai trazer para cá. E basicamente é isso. Hoje, quando a gente olha o mercado global, a gente vê que as principais assets, as maiores assets do mundo, e a gente fala da BlackRock, da Vanguard, da State Street, em termos de PL, elas são as maiores assets do mundo. A BlackRock, por exemplo, tem 5 trilhões sob gestão. Então, assim, basicamente a indústria, maior que a indústria de fundos do Brasil. 5 vezes maior. Exato. E assim, os fundos, o foco deles são fundos passivos, são ETFs.
E o que a gente está tentando fazer aqui é trazer esse tipo de abordagem para cá. A gente acha que a gestão ativa também tem seu valor. Eu até, assim, grande parte da minha carteira é de gestão ativa, de fato, de gestores que estão olhando o portfólio, estão rebalanceando, olhando o cenário, analisando, comprando e vendendo ativos, mas a gente usa muito a família Trend para tanto alocações táticas, né, do curto prazo, quanto alocações dinâmicas em determinados mercados que você não tem outro acesso. Então, aproveitem a família Trend, fiquem de olho toda vez que vocês entrarem no site da XP, confiram a lista de fundos e digitem Trend lá, porque vocês vão ver novos produtos surgindo ao longo das próximas semanas, meses e anos, porque de fato é um dos carros-chefe aqui da Asset. Maravilha. Danilo? Nesse gancho, né, de fato, o nosso objetivo com a família Trend é ser uma família democrática, então a gente quer dar o acesso igualitário para todo mundo. Claro que tem seus desafios, mas a gente vai cada vez mais compondo as grades. Uma coisa muito legal da família Trend é que ela tem a possibilidade de uma entrada e uma saída rápida, seja porque quer fazer um movimento tático, ou seja porque quer conhecer. Nunca investi em renda variável, nunca investi lá fora. O Trend é uma possibilidade de um ticket baixo, de uma saída rápida, então ele é super barato do ponto de vista de custos dentro do fundo, então ele realmente compondo a carteira, ter uma visão de ter um percentual de gestão ativa, de talvez um pouco mais ilíquido, combinado com um Trend que ele é mais líquido, ele é mais barato, então a carteira de todos os investidores, seja em mais ou menos quantidade, o Trend deveria aparecer lá, e esse é o nosso objetivo. A gente vai continuar sempre buscando mais produtos ou democratizar ainda mais os que a gente já tem. É a provocação que a gente tem com a gente mesmo o tempo todo, né? Como a gente consegue expandir, como a gente consegue dar mais acesso. E olhando especificamente para o internacional, que a legislação ainda é um pouquinho amarrada, melhor veículo, é o melhor acesso para o investidor em geral. A gente dá essa possibilidade e a gente vai buscar cada vez mais dar essas possibilidades, e vamos sempre retroalimentando com indicação de todo mundo, deixar a porta aberta aí para mais indicações de produtos. A gente sempre vai estudar e vamos em frente, dando no DNA da empresa, que é realmente essa democratização. Maravilha. Danilo, Tibães, muito obrigado pela presença. Investidores que nos assistam, muito obrigado pela presença. A gente vai continuar a nossa super live de fundos internacionais. Lembrando, assessoria live, se você não segue o canal, segue o canal. 12 horas de live todo dia da semana. É isso, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Vamos encerrando por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Ian. Obrigado, gente. Obrigado.